Ok, senhores, sejam bem-vindos então à nossa próxima videoaula aí do curso de Fundamentos de Eletricidade, na qual nós vamos abordar o tema campo elétrico. O meu plano de aula é esse daí. Como objetivo, espero que no final dessa aula você seja capaz de determinar o campo eletrostático de uma fonte pontual, determinar o campo elétrico de um sistema de cargas pelo princípio da superposição, determinar a força eletrostática usando o campo elétrico e determinar o movimento de uma carga em um campo elétrico uniforme. Como introdução, né, a gente pode falar aí que o campo veio resolver um problema da ação à distância, que já havia sido apontado, por exemplo, por Newton. Ele já havia comentado, já havia registrado em sua obra que um corpo possa atuar sobre outra distância através do vácuo, sem qualquer agente intermediário que possa transmitir essa ação de um ao outro. Parece-me um absurdo tão grande que não acredito que qualquer pessoa competente para raciocinar em termos de filosofia natural possa acreditar nisso. Então ele já considerava, né, que a ação à distância, sem qualquer intermediário instantâneo, era absurda, né? Não era razoável. E para resolver isso foi criado o conceito de campo elétrico, que foi primeiramente formulado aí por Michael Faraday, que vocês estão vendo na tela. Ele propôs aí o campo elétrico como intermediário para resolver o problema da ação à distância. O próprio Einstein faz uso desse conceito de campo para eliminar o problema de ação à distância quando ele trata aí da gravidade, né, na sua relatividade geral. Então vejam como esse é um conceito importante aí do ponto de vista teórico para resolver essa aberração da ação à distância instantânea. Então o campo vai agir, né, nesse sentido aí como um intermediário de transmissão da força. As cargas fontes vão gerar o campo vai, por sua vez, agir em cargas produzindo forças, né? Então, cargas que estiverem em uma região em que há um campo elétrico vão acabar então sentindo, experimentando uma força decorrente desse campo. E agora a gente vai tratar desse campo aí propriamente dito. Pessoal, então eu vou introduzir o conceito de campo elétrico através de uma analogia que nada mais é que uma comparação. A gente vai considerar que um prêmio de 170 milhões de uma loteria, digamos a Mega Sena, né, tenha sido vencido em um bolão onde o número de participantes é de 10 pessoas. Então, para a gente determinar quanto que cada uma pessoa deve receber, a gente vai fazer simplesmente aí a razão entre o número entre o montante, né, do prêmio pelo número de pessoas, para encontrar nesse caso aí que o resultado seria de 17 milhões por pessoa. O campo elétrico vai ser definido de maneira similar. Ele é determinado pela razão entre a força e a magnitude da carga de prova que está experimentando essa força mediante o campo elétrico, né? Então existe aí uma analogia, né, uma comparação válida entre essas duas quantidades que a gente acabou de tratar. A razão N da tela anterior, na qual a gente encontrava aí o prêmio por pessoa, e aí o campo elétrico, que é a força por unidade de carga, né? Qual que é a vantagem de uma definição como essa? Quando se encontra uma razão desse tipo, a grande vantagem dela é que ela dá uma versatilidade aí para a obtenção de resultados. No caso ali do prêmio por pessoa, né, a gente pode determinar qual que seria o montante, a quantia em dinheiro que, por exemplo, uma pessoa deveria receber, 2 pessoas, 3 pessoas e assim por diante. Também assim é com o campo elétrico, né? Quando a gente determina o campo elétrico, fica fácil determinar qual que seria a força experimentada por uma unidade de carga, por duas e assim sucessivamente. Aqui é preciso estabelecer um cuidado de não se considerar que esse prêmio por pessoa seja equivalente a dinheiro. Essa razão aí, ela é sempre isso, né? Uma quantia em dinheiro dividido por pessoa. Então isso é diferente de dinheiro. Para convertê-la em uma quantia, é preciso multiplicar essa quantidade por um número de pessoas, como eu fiz aí na tela. Multiplicando, por exemplo, por 2 pessoas, aí a unidade pessoa, né, digamos assim, se a gente puder considerar isso como uma unidade, vai ser cancelado e o resultado vai ser uma quantia em dinheiro. Assim também vai ser com o campo elétrico. Ele não é uma força, tá?
Para transformá-lo numa força, a gente tem que multiplicá-lo por uma quantidade de carga. Aí sim vai ser uma força. É claro, né? Se a gente multiplicar o campo elétrico por uma unidade de carga, ou seja, por uma carga unitária, 1 coulomb, ele vai se converter numa força. Então, nesse caso aí, a força seria de mesma magnitude que o campo elétrico. Mas a gente tem que tomar esse cuidado de não considerar esse sendo o caso genérico, né? O caso que a gente vai poder aplicar sempre. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí na hora de considerar o campo elétrico. Então a gente vai retomar agora aquele problema da ação à distância instantânea e como o campo elétrico é capaz de resolver essa assim chamada aberração, né? Então a gente vai considerar que o campo elétrico é uma alteração do espaço vizinho à carga-fonte. Então a carga-fonte, digamos assim, quando é criada, né, começa a distorcer, criar uma região de influência na sua vizinhança, e essa região de influência vai se expandindo na velocidade da luz, tá? E qualquer que seja a perturbação aplicada aí à fonte, vai acabar então se propagando nesse campo, e isso vai levar um certo tempo para ocorrer. E somente quando essa propagação aí atingir a região onde está a carga-fonte, que vai experimentar a força, é que vai haver aí alguma modificação na influência que essa força de prova vai sentir. Então perceba que mediante o emprego do campo elétrico como agente intermediário da transmissão da força, deixa de existir aquela influência instantânea. Essa influência aí precisa se propagar no espaço, e isso leva um certo intervalo de tempo. Então, com o emprego do campo elétrico como agente intermediário, a ação à distância instantânea fica resolvida, né? Esse impasse aí fica resolvido. Então, nessa tela vocês estão vendo um diagrama esquemático que tenta ilustrar isso. Essa rede aí, na verdade, seria uma espécie de representação, né, de como seria a deformação no espaço-tempo da ação de uma massa. Então, seria uma analogia gravitacional ao problema que nós estamos tratando, mas serve bem aos nossos propósitos, né? Se uma perturbação tivesse sido aí imprimida a essa massa, ela iria repercutir e se propagar pelo campo gerado por ela na sua vizinhança, e isso implica que haverá um atraso, né, no intervalo de tempo entre a geração dessa perturbação até o sentir dessa perturbação pelo que for que estiver experimentando isso. Então, com esse artifício, né, a ação à distância instantânea é removida, né, e consegue-se resolver esse problema. Então agora a gente vai concentrar na determinação do campo elétrico. Para isso eu vou pedir para que vocês considerem esse diagrama esquemático em que estão ilustradas 3 cargas, 1, 2 e 3, né, que estão ocupando essas posições aí, que estão sendo apontadas pela ponteira do mouse, e uma carga teste, que é 0, está exatamente nessa posição. Então cada uma dessas 3 cargas vai modificar a sua vizinhança, vai produzir então o que nós chamamos de campo elétrico, e aí essa carga de teste na presença desse campo elétrico vai experimentar uma força que vai apontar em direção à carga ou na direção oposta a essa, dependendo aí dos sinais dessas cargas, né? Aqui no caso, como Q0 é atraído por Q3, a gente pode deduzir disso que ela tem sinal contrário a Q3, e aí como ela é repelida por Q1 e Q2, a gente pode deduzir que ela tem o mesmo sinal, né, essas duas cargas aí. Bom, como é que a gente vai determinar o campo, né? A gente vai simplesmente usar uma carga de prova Q0 que seja a menor possível, né? Justamente para quê? Para que a sua influência nessa vizinhança seja minimizada e a gente consiga determinar aí com mais
mais clareza, com mais propriedade, qual que é o campo produzido por cada uma das cargas fontes, né? Então, minimizando a carga que é zero, a gente minimiza a modificação do espaço que ela mesma provocaria. E aí a gente vai determinar as forças que estão agindo nessa carga e nós vamos dividir essa força pela magnitude da carga para determinar o campo de cada uma das forças do sistema. Então, conhecido o campo, para se determinar a força, né, em uma carga qualquer, a gente vai simplesmente pegar a carga que tiver lá naquela região e multiplicar pelo campo. Tá? Então, o campo vai agir aí como intermediário na transmissão da força. E aí, para a gente ver isso em ação, vamos considerar o campo que vai ser produzido por uma carga pontual. Então, a gente vai considerar que apenas uma carga pontual de magnitude Q esteja gerando um campo elétrico, e a gente vai determinar esse campo utilizando uma carga de prova Q minúscula, né, digamos, na vizinhança dessa carga aí. Então, pela lei de Coulomb, a força que essa carga de prova vai experimentar vai ser o produto dessas quantidades aí, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. E aí, para determinar a intensidade do campo elétrico nessa região, a gente só vai pegar essa força e vai dividir pela magnitude da carga de prova Q. Então, vai resultar disso que esse campo elétrico, ou o campo de uma carga pontual, vai ser o produto aí da constante elétrica pela carga de fonte, dividido pela razão, dividido pela distância até a posição em que se quer calcular um campo ao quadrado. Então, é assim que a gente determina aí o campo elétrico de uma carga pontual. É importante registrar também um princípio na determinação do campo resultante que segue do princípio da superposição de forças, né? Então, quando a gente considerava forças aí de quaisquer naturezas, né? A força resultante no sistema 1 seria a soma das forças que estariam sendo geradas em 1 devido ao subsistema ou sistema 2, sistema 3 e assim por diante. Em outras palavras, a força resultante é a soma de todas as outras forças, tá? Bom, como para a determinação do campo, tudo que é preciso fazer é dividir a força elétrica pela magnitude da carga de prova, e ela vai estar presente em todos os termos aqui dessa soma, né, do membro à direita dessa igualdade. Ela também vai estar presente aí no membro à esquerda. Então, quando a gente fizer essa divisão, né, dessa equação aí pela magnitude da carga de prova, o que vai sobrar disso é que o campo resultante também vai ser a soma dos campos individuais gerados por cada uma das fontes, né? O que é, assim, uma grande sorte a gente poder determinar o campo resultante pela soma dos campos individuais sem ter que considerar eventuais termos cruzados que seriam oriundos aí da interferência das influências de cada uma das cargas fontes em separado. Então, a gente pode somar os campos de cada fonte como se não houvessem outras influenciando aí a região. Esse é o princípio da superposição, ou seja, o campo resultante é a soma de cada um dos campos gerados pelas fontes, né? Ok, então a gente vai ver um exemplo aí para aplicar o princípio da superposição. Nós vamos considerar nessa figura que uma carga de 8 nanocoulombs está distante aí 4 unidades de medida de comprimento, acho que são 4 metros, isso, 4 metros uma da outra. A outra carga tem magnitude de 12 nanocoulombs e vamos determinar o campo elétrico na posição x igual a 3, certo? Então, a direção e o sentido dos campos produzidos por cada uma das cargas vão ser conforme está indicado aí na figura, né? Como a carga de prova que é colocada na presença da carga fonte é sempre positiva, o campo vai apontar sempre com essa convenção, né? Se uma carga positiva tivesse sido posicionada aqui próximo da carga de 12 nanocoulombs, ela seria afastada, né? Ocorreria uma repulsão, por isso o campo aponta aí nesse sentido. E se uma carga positiva fosse colocada nessa posição, seria repelida também pela carga de 8 nanocoulombs. Então, os campos estão representados conforme essas indicações aí, né? Perceba que como essa carga é mais intensa que essa e ela está mais próxima da posição de interesse, então o campo que ela vai produzir vai ser de maior intensidade, né? Então, estão aí as representações dos vetores campo.
E, bom, agora a gente vai aplicar o princípio da superposição. O campo resultante aí vai ser a soma desses dois campos. Então, ele vai apontar o campo E1, né? Vai apontar à direita, então, no sentido positivo de I. O campo E2 vai apontar para a esquerda, então, no sentido negativo de I menos I, né? E aí, os campos serão conforme os campos de cargas pontuais. Então, constante elétrica vezes a magnitude das cargas vezes a separação da carga-fonte até a posição de equilíbrio ao quadrado. Então, a gente vai rearranjar essa expressão aí, né, para colocar em evidência a constante e o vetor I, que está presente em ambos os termos, substituir aí os parâmetros, encontrar que esse campo é um campo resultante de menos 100 newtons por coulomb no sentido menos I, então vai apontar para a esquerda, né? Óbvio, né? Esse campo aqui é mais intenso, então o resultante deve apontar no sentido em que ele apontar. Então, aí uma aplicação simples do princípio da superposição para determinar o campo resultante no caso em que duas cargas fontes estão presentes, né, na vizinhança. Pessoal, nós vamos investigar aí um exemplo para ilustrar como determinar a força a partir do campo e, por conseguinte, determinar o movimento que a carga vai experimentar, né? Conhecido aí o campo na região onde ela se encontra. Então, da equação 1, que é a equação que relaciona força e campo elétrico, força igual a carga vezes campo, a gente pode deduzir o movimento de uma carga também, né? Como força é a massa vezes a aceleração, né? E a força é a magnitude da carga vezes o campo na região. Então a gente pode concluir que a aceleração que essa carga vai experimentar é dada por essa razão. Como aplicações importantes, a gente pode dizer que a geração de imagem em televisões de tubos de raio catódicos ou quaisquer outros aparelhos, né, que sejam baseados no tubo de raio catódico vão ter suas imagens geradas considerando-se essa equação aqui. Tá? A gente consegue determinar qual é a deflexão que a carga vai sofrer ao atravessar o tubo, então a gente vai conseguir determinar que altura do tubo ela vai atingir, e aí, de acordo com o campo magnético, campo elétrico que tiver presente, ela vai adquirir uma determinada energia, e na hora que atingir o tubo vai emitir uma energia bem definida, né? Então é assim que a gente constrói as imagens, né? Assim também é com as impressoras, né? A gente controla a deflexão que a gotícula de carga carregada vai sofrer, né, na hora que for sujeita aí ao campo elétrico, e a gente controla a deflexão que essa carga vai ter ao longo do seu trajeto, e assim a gente vai construindo a imagem, né? Então, vamos deixar isso mais evidente com um exemplo aqui. Nós vamos considerar que um diagrama bem simplificado aí de um tubo de raios catódicos funcione com o seguinte esquema, né? Duas placas carregadas vão produzir um campo elétrico que vai apontar nesse sentido para baixo, e aí uma gotícula carregada com uma carga aqui em massa M, né, vai atravessar essa região. Na presença desse campo, essa carga vai sofrer uma deflexão vertical, e é essa deflexão vertical que a gente vai determinar, conhecidas aí os parâmetros massa, carga, velocidade com a qual ela entra na região aí do campo, né? Claro, velocidade horizontal, o comprimento aí do sistema, né? Que vai ser de 1,6 centímetros, e a magnitude do campo. Então, de acordo com aquela equação que a gente tinha visto aqui na tela inicial, né? A aceleração vai ser dada pela razão aí do produto da carga pelo campo, dividido pela massa. Então, está aqui. E como é que a gente vai determinar essa deflexão y? Então a gente precisa conhecer, veja que a aceleração vai ser possível de ser determinada, então ela vai ser conhecida, né? Mas só com a aceleração a gente não consegue determinar essa deflexão aí, o desvio que essa carga vai sofrer ao longo do trajeto na direção vertical. Para isso nós vamos precisar do tempo em que essa aceleração vai agir, então o tempo que vai levar para essa gotícula carregada atravessar essa região L, de comprimento L. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai usar aqui na direção horizontal, não há campo algum. Se não há campo algum, então não vai haver força
direção. Se não vai haver força nessa direção, então a aceleração nessa direção é nula. E se for assim, né, a gente já sabe da cinemática que essa velocidade na direção horizontal vai ser uma constante. E aí, conhecendo essa velocidade e o comprimento da placa, o tempo vai ser bem determinado, né? Vai ser a razão entre o comprimento e a velocidade, o que decorre da definição de velocidade. Então, esse tempo aí de percurso vai ser conhecido através desses parâmetros. E agora? Agora a gente vai usar aqui na direção vertical, como a aceleração resultante de um campo constante vai ser também uma constante, né? O campo nessa região aí é constante uniforme, aponta para baixo, então a aceleração vai ser constante aí. Se for assim, então o movimento é categorizado como movimento uniformemente variado, vão valer as equações do movimento uniformemente variado para ela. Inclusive, a equação da posição. Então, a posição na direção vertical vai ser dada pela expressão da posição em um movimento uniformemente variado. Da forma que a gente escolheu o sistema de referência, né, a partícula vai estar na posição 0 no instante inicial e, como ela só tem velocidade na direção horizontal, no instante inicial não há velocidade alguma na direção vertical. Então, por isso, esse termo aqui vai ser anulado também, né? Vai sobrar então apenas o último termo dessa equação. E aí, todos esses parâmetros são conhecidos, né? Então, vamos inserir aí a aceleração e vamos inserir o tempo. Aí é só expandir, né, o resultado, inserir os parâmetros para encontrar que essa deflexão vai ser de 0,64 milímetros. Então, perceba que conhecendo o campo elétrico que vai estar agindo, né, e regulando e controlando esse campo elétrico, é possível controlar qual que vai ser a deflexão aí das gotículas de tinta. Então a gente pode determinar o desvio que elas vão sofrer e aí a gente consegue controlar a construção da imagem dessa forma, regulando o campo. Beleza? Então tem uma aplicação de como é que a gente pode determinar o movimento a partir do campo elétrico, como é que a gente constrói a imagem em impressoras de tinta. Por essa aula acredito que seja o suficiente. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula.